Quantos estão felizes com o Senhor aí? Já cumprimentou a pessoa que está do teu lado? Deu uma boa noite? Ou não? Se não cumprimentou, cumprimenta essa pessoa que está do teu lado aí. Dá uma boa noite. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. É um prazer poder recebê-los na nossa igreja, na nossa casa. Sinta-se muito bem, à vontade no nosso meio. Tem uma palavra de Deus para você, amém? Amém? Vocês estão aí? Vamos se comunicar, para a gente ficar... interagir, né? Amém? Abra comigo a palavra do Senhor lá em João, capítulo 1, a partir do verso 1. Eu quero estar entrando numa série com vocês de mensagem hoje. Não sei quanto tempo vai durar, mas eu quero estar falando, ministrando a respeito do tema central do Evangelho, a respeito do tema central sobre as nossas vidas, a respeito daquele que é a pedra angular, a respeito daquele que é o fundamento, a base de todo cristão, a rocha onde nós devemos construir a nossa vida, que é Jesus Cristo. Quem? Como crente, vamos lá, quem? Aleluia. Então aqui em João, no Evangelho de João, João, um dos discípulos de Jesus, apóstolo de Jesus, ele debatendo o gnosticismo, algumas coisas que estavam surgindo naquele tempo, ele vai escrever o Evangelho, e ele escrevendo o Evangelho, ele vai começar simplesmente declarando que no princípio era e o verbo estava com Deus, e o verbo era, repetindo, no princípio era e o verbo estava com, e o verbo era, de novo, no princípio era o verbo estava com, e o verbo era, oremos, feche os olhos. Pai, como nós somos gratos por podermos estar na tua casa, adorando, bendizendo, engrandecendo o teu santo nome. Como nós somos gratos pela tua palavra, pela tua escritura, que nos traz vida, que nos leva a viver, a entender os seus planos, os teus propósitos. Como que nós somos gratos, Pai, porque no meio de tantos o Senhor nos escolhe para estarmos aqui como igreja, como família, reunidos para adorar e bendizer a teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que se nós estamos aqui é pela tua misericórdia, é pela tua graça que nos alcançou, é pelo teu amor que nos ama tanto, que nos faz estarmos aqui reunidos, bendizendo e engrandecendo ao Senhor. Como nós somos gratos, Pai, pela vida de cada membro da tua igreja, gratos, Pai, pela vida de cada visitante nessa noite, gratos, Pai, por esse ambiente, por esse templo, gratos por podermos adorar a Ti. Como nós somos gratos ao Senhor, muito obrigado, Senhor. Mas em cima dessa gratidão, Pai, viemos pedindo um pouquinho mais, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra. Que os nossos corações, as nossas vidas sejam como terras boas, Pai, prontas para receber a Tua semente, prontos, Pai, para serem ministrados pelo Senhor, prontos, Pai, para serem mudados pela Tua palavra, pelo Teu poder, que a Tua palavra, Senhor, ela possa, Pai, trazer mais paixão por Ti, que a Tua palavra possa mesmo arrancar todas as vendas dos nossos olhos, Pai, que a Tua palavra venha arrancar todos os tampões dos nossos ouvidos, quebrantar o coração, Pai, resgatar aquele que está morto e trazer a vida, porque sabemos que Teu Espírito Santo, Ele pode fazer isso, Ele pode, Pai, trazer vida onde não há vida, trazer fôlego onde não há, Pai, trazer transformação naquele lugar onde ninguém mais acredita. Nós cremos e sabemos que a Tua palavra, ela é poderosa para isso, Pai, e é pela Tua palavra que nós clamamos. Fala conosco, fala em cada coração. Aviva os que necessitam ser avivados pelo Senhor. Regenera os que precisam ser regenerados. Acalma os que necessitam ser acalmados. Mas não deixe de confrontar também aqueles que precisam do confronto da Tua palavra. É o que nós oramos, Pai. E já agradecemos ao Senhor por essa palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Dê uma salva de palmas aí ao Senhor. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Eu quero entrar nessa série falando a respeito de Jesus, falando sobre Jesus, a figura pouco
ou não muito falada dentro do cristianismo, por incrível que pareça, porque os cultos eles servem para tudo, menos para às vezes falar sobre Jesus Cristo. Nós vemos tudo na internet, às vezes pastores ensinando como se dar bem na vida, como você vai enriquecer, como você vai prosperar, como você vai lidar com as suas emoções, mas às vezes pouco falado sobre Jesus Cristo. E o Senhor colocou no meu coração para que nós pudéssemos estar entrando nessa série sobre Jesus. Não sei até quando vamos ir, porque se nós vamos falar de Jesus Cristo, só da vida, só da história de Jesus Cristo, meu irmão, tem palavra para a eternidade aqui, para nós falarmos. Eu sei que existem outros aspectos a serem tratados também na igreja, mas eu quero que, nesse princípio, a qual Deus colocou no nosso coração, está falando de Jesus até Ele permitir. Aqui João, ele vai mostrar o Jesus que poucos conhecem. Fala comigo, Jesus que poucos conhecem. Pergunta para o teu irmão, você conhece Jesus? De fato, você conhece Jesus? Você sabe quem Ele é? Você sabe a obra dele redentiva sobre a tua vida? Você sabe de fato o propósito dele estabelecido sobre você? Ou será que nós somos apenas frequentadores de igreja, e estamos reunidos como igreja, mas sem saber e conhecer o dono da festa, aquele que é Senhor e Rei sobre todas as coisas, aquele que é digno e merecedor de ser exaltado e ser adorado? Você conhece a Jesus? Porque muito, vamos falar assim, do lado de fora, fala sobre Jesus. Mas será que esse Jesus que é proclamado, é falado, é o Jesus, o mesmo que a Bíblia menciona, que a Bíblia relata? Aqui em João, capítulo 1, verso 1, ele começa o texto falando no princípio, Há 3 momentos na palavra de Deus que vai falar a respeito do princípio. E sempre quando ela coloca o princípio, ou no princípio, ela vai estar mostrando o início de algo, se assim podemos dizer. A gente vai ter em Gênesis, capítulo 1, verso 1, falando, no princípio, Deus criou os céus e a... No princípio, ali a gente vê o princípio da criação, Deus criando o mundo. A gente vai ver também em Marcos, no capítulo 1, verso 1, falando do princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Durante essa série eu vou falar a respeito disso. Mas aqui em João, a gente tem no capítulo 1, verso 1, falando no princípio era o verbo. Se assim podemos dizer, falando do princípio de Jesus Cristo. E o primeiro ponto que nós precisamos entender é que Cristo, ele não tem origem, ele não tem nascimento. Ali no momento que Maria vai conceber Jesus, ou naquele momento que Jesus é encarnado pelo Espírito em Maria, não, ali não é o princípio de Jesus. Jesus já existia muito antes de tudo ser criado. No princípio, ele era o Verbo. Então, o primeiro ponto para nós conhecermos Jesus é entender que a origem de Jesus está muito antes de tudo ser criado. Alguns têm a imagem de Jesus como aquele menininho na manjedoura. Outros têm a imagem de Jesus daquele crucificado, com a cabecinha para o lado, às vezes digno de pena. Outros têm a imagem de Jesus como um pobre homem, coitado, ferido. Mas o que nós precisamos entender é que a origem de Jesus está muito além daquilo que a nossa concepção intelectual pode desvendar, ou que a história possa manifestar. Muitos têm formado em sua cosmovisão a ideia da realidade de Jesus, um bebezinho inofensivo, que carece de misericórdia e compaixão. Porém, a Bíblia é muito clara quando ela ensina quem é Jesus e a sua origem. Em João capítulo 8, abre comigo, verso 52. João capítulo 8, verso 52.
vai dizer assim: então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz: se alguém guardar as minhas palavras, não provará a morte eterna. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? E Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem, eu, porém, o conheço. Se eu dizer que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? E Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Antes de qualquer coisa existir, antes do mundo ser criado, antes das coisas, o fundamento existir, Jesus já era Deus, já era rei, já era o Senhor dos senhores, já existia, meu irmão. Em João capítulo 17, verso 1, olha o que vai nos dizer. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes de tudo acontecer, Jesus já era. Antes de tudo ser formado, Jesus já existia. Não tenha dentro da sua cosmovisão, da tua mentalidade, enxergando uma realidade que não é real, como se Jesus tivesse origem há 2000 anos e 25 atrás. Não, meu irmão. Antes de tudo acontecer, ele já era. Tudo que existe foi criado por ele. Tudo que existe, meu irmão, é por causa das suas mãos, por causa do seu poder, por causa da sua graça, por causa da sua sabedoria. Se nós estamos aqui é porque ele criou todas as coisas. Fala comigo: o verbo estava com Deus. Primeiro ponto é que no princípio ele já era o verbo, ou seja, já existia. O segundo ponto é que o verbo estava com Deus. Deus é um em essência e três em caráter. O que isso quer dizer? Que mostra claramente que eles são distintos em si. Aonde nós temos a doutrina da Trindade: Deus Pai, Deus Pai, aonde nós temos isso de forma bem clara, estabelecido dentro de nós. Aqui vai mostrar que o verbo estava com Deus, distinto. Jesus estava com Deus na criação, Jesus estava com Deus na redenção, Jesus estava com Deus. Em Mateus capítulo 3, verso 16, vai dizer: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Jesus estava com Deus, o verbo estava com Deus.
No princípio ele era o verbo, e esse verbo, a palavra, Cristo Jesus, estava com Deus. E aí nós entramos no terceiro ponto, que é o verbo, fala comigo, o verbo era Deus. Olha que fantástico. No princípio ele era o verbo estava com Deus, e não para por aí, o verbo era Deus. E aqui nós entramos no grande problema da humanidade, que é reconhecer que Jesus não é o menino da manjedoura, um sábio, um profeta ou um bom homem. Jesus é Deus. Isaías capítulo 9, verso 6, vai declarar: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse é Jesus, meu irmão, o verbo que é Deus. Nós precisamos ter isso bem estabelecido dentro da nossa mente, dentro da nossa forma de ver e enxergar a realidade, porque o mundo, por muitas das vezes, não querem negar a existência de Jesus e nem podem. Porém, o Jesus que eles apresentam, muitas das vezes é um Jesus histórico. Outros querem apresentar Jesus como um filósofo. Há aquele que querem apresentar Jesus como um grande profeta. Existem aqueles ainda que querem apresentar Jesus como um grande sábio. Mas o que nós precisamos entender, que embora ele fosse sábio, embora ele fosse um bom moço, embora ele fosse um profeta, embora ele curou, embora ele tenha operado milagres, ele é muito mais do que isso tudo, ele é Deus. Em Hebreus capítulo 1, verso 3, vai dizer: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Quando Jesus, ele está operando milagres, os judeus, o povo, está maravilhado. Quando Jesus está multiplicando os pães, meu irmão, o povo está feliz demais, comendo e falando: esse homem é perfeito. Quando Jesus está operando milagres e maravilhas, uau! Olha como ele cura, olha como ele é um grande homem de Deus. Quando saem palavras da boca de Jesus para falar com os religiosos a respeito de perguntas difíceis, e Jesus vai respondendo, eles olham e falam: uau, como que ele é sábio, como que ele é inteligente. Mas porém, quando Jesus declara: olha, eu sou filho de Deus, meu irmão, o problema está instalado. Porque os judeus, se declarar que era filho de alguém, era você dizer: eu carrego a mesma identidade, eu carrego o mesmo caráter, eu carrego os mesmos atributos que o meu pai. E quando Jesus declarava: eu sou filho de Deus, ele é o meu pai, ele estava dizendo: olha, a mesma essência que está em Deus, o mesmo poder que está em Deus, os mesmos atributos que está em Deus, é os mesmos atributos que estão em mim. Naquele momento, os judeus começam a declarar que ele está com demônio, que ele está blasfemando. Olha comigo lá em João, capítulo 5, verso 16. João, capítulo 5, verso 16. Acharam, amém? Diz assim:
E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam o quê? Queriam o quê? Porque além de respeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quando Jesus declarava a verdade, a essência, de que Ele é Deus, o povo se levantava. Ninguém poderia ignorar a presença de Jesus, mas eles queriam tirar de Jesus os atributos que o Pai possuía, estava nele. Já conversou com pessoas de outras religiões? E o grande problema que sempre vai encontrar é no momento que você entra em Jesus, como sendo 100% homem, 100% Deus. Porque eles até entendem que Jesus veio na terra, mas quando você declara, sim, Jesus é perfeito, Jesus é rei, Jesus é Senhor, Jesus é Deus, o problema está instalado. O problema está firmado. Porque eles não podem negar que Jesus esteve na terra. Eles não podem negar a história de Jesus. E por não poder negar quem Cristo é, que Ele esteve na terra, eles vão tentar diminuir o seu poder, a sua essência, a sua qualidade, a sua característica como Deus, como Senhor. O carnaval, teve uns anos atrás, eles colocaram um Jesus para desfilar. Eles não negaram a existência de Cristo, mas tentaram descaracterizar quem Cristo era. A sociedade, ela não nega a existência de Jesus, mas em todo momento eles tentam descaracterizar quem Jesus é, a sua essência e o seu poder. E pior, muitos continuam andando sem saber de fato quem Jesus é. Muitos ainda não têm o discernimento e o entendimento que Jesus, no princípio, era o Verbo, e que esse Verbo estava com Deus, e que esse Verbo é Deus. Em Mateus capítulo 16, verso 13, indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Olha só, o povo estava perdido. Uns estavam olhando para Jesus falando: olha, não, esse aí é João Batista encarnado. Aí tinha os outros que olhavam e falavam: não, esse aí está no espírito de Elias, esse aí é Elias, claramente. Outros falavam: olha, não, está mais para Jeremias. E havia aqueles que falavam: olha, se é Elias, se é Jeremias, se é João Batista, eu não sei, mas é um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Vocês, discípulos que andam comigo? Vocês, discípulos que estão do meu lado? Será que vocês veem em mim apenas uma possibilidade de um milagre? Será que vocês olham para mim e veem em mim apenas uma possibilidade de uma vida boa? Será que vocês olham para mim e veem em mim apenas o curandeiro? Contextualizando, será que nós olhamos para Jesus e vemos Jesus apenas como um filósofo? Apenas como um psicólogo? Ai, estou mal, não estou bacana, minhas emoções estão meio confundidas, estou me sentindo angustiado,
que você vai fazer, irmão? Eu vou na igreja hoje. Aí vem na igreja achando que Jesus é um psicólogo que vai tratar as suas emoções no momento em que você está angustiado, sem saber o destino da vida. Ou será que nós tratamos Jesus como um profeta porque nós queremos ir na igreja, porque queremos ouvir Deus falar conosco? Queremos uma resposta. E ai, se Jesus não falar conosco, eu não acredito mais que Ele exista. Será que nós olhamos Jesus como coach? Que as palavras dele vão movimentar o nosso íntimo, o nosso interior, o nosso intelecto, e a gente vai sair daqui do culto animado, motivado, para lutar crises, com as batalhas, com os objetivos que nós temos do lado de fora? Como que você vê Jesus, meu irmão? Qual a expectativa que você trouxe aqui nessa noite? Qual o seu anseio de você vir no culto hoje? No culto que proclama Cristo Jesus, qual a expectativa no teu coração? Quem é Jesus para você? Jesus está perguntando aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Sou profeta? Sou curandeiro? Sou só um sábio? Sou um homem? O que eu sou? E respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, ungido, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Quem Jesus é para você, meu irmão? O que Cristo representa na tua vida? O que um culto ao Senhor diz para você? O que é participar, como nós participamos da mesa do Senhor? O que é estar sentado, ouvir a palavra de Deus? Qual a expectativa que você vê neste culto hoje? Será que nós viemos apenas para ouvir canções legais? Nos dá mais um gás para suportar mais uma semana? Será que nós estamos vivendo uma religião? Será que nós apenas utilizamos Jesus para ocupar as nossas agendas? Quem é Jesus para você? Quem dizes que eu sou? Nós precisamos entender quem Jesus é. Nós precisamos ter isso bem estabelecido dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro da nossa alma. Que Jesus não é uma escada para o sucesso. Que Jesus não é um psicólogo que vai tratar as nossas emoções, embora Ele possa fazer. Mas a nossa visão, a nossa cosmovisão, a realidade, quem Jesus é, não é que Ele é um sábio, onde tem palavras ali que vão trazer sabedoria. O que nós precisamos ter bem definido dentro de nós é que Jesus, Ele é Deus. Em João capítulo 1, vamos voltar lá, a partir do verso 2. Aí João vai continuar o texto. Depois de entendermos que no princípio era o Verbo, que a existência dele é eterna, e que a sua origem, como alguns estavam declarando, principalmente dentro do gnosticismo, que havia o Deus do Velho Testamento, e o Deus do Velho Testamento era o mal, e Jesus, ele veio como Deus ali do Novo Testamento para destruir o Deus do Velho Testamento. E havia essa briga ali, meio teológica, naquele período. E João, ele vai ser claro, reto, em declarar: olha, vocês estão viajando. No princípio, ele era o Verbo. Ele era Deus. Ele era Deus. Aí ele continua, no verso 2. João, capítulo 1, verso 2.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Quando Deus declara, haja luz, o Verbo, Deus mandou e Cristo executou. O Espírito Santo pairou. Na redenção, Cristo, Deus Pai ordenou. Deus Filho veio, executou. E o Espírito Santo selou no nosso coração a salvação. Então João está falando, olha, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas, toda a humanidade, todo o mundo, tudo que existe, sol, estrela, tudo, foi feito por Ele. E sem Ele, sem Cristo Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí ele continua falando, olha, houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. E este veio como testemunha para testificar a respeito da luz que era Jesus, para que todos viessem a crer por meio dele. João Batista, ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz que era Jesus. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, Ele se encarnou, Ele veio. O mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo, a qual Ele veio, o Verbo encarnado, não o conheceu. Ele veio para o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos, quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, da descendência de Abraão, nem da vontade da carne, por si só, nem da vontade do homem, o desejo, mas são nascidos pelo próprio Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Não sei se você tem um entendimento, mas aquele que era o Verbo no princípio, aquele que estava com Deus, aquele que é Deus, esse Rei poderoso, Senhor, que era completo em sua essência, no relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não precisava de nada, porque Ele já era tudo. Não precisava de nós, porque Ele já era tudo. Não precisava de adoração, porque os anjos já o adoram. Não precisava de mais nada. Esse mesmo era o Verbo, que estava com Deus, que é Deus. Ele mesmo assumiu uma forma humana para salvar eu e você, para libertar a minha vida e a tua. Ele se fez carne com um único propósito: salvar pecadores como eu e você. E se hoje nós estamos aqui, e se hoje nós podemos adorar, exaltar, bendizer, nós não estamos adorando canções, nós não estamos adorando pessoas, nós não viemos para ver se o timbre de uma guitarra ou se uma voz está legal ou não, se o culto está animado ou não, se a performance do culto vai me alegrar ou não. Não, nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para adorar aquele que no princípio era o Verbo, estava com Deus, é Deus, mas Ele mesmo sendo Deus, Ele veio até a terra, morreu pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou e nos fez ponte para Deus. E se hoje nós podemos adorar e exaltar a Deus, é
porque Jesus nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Filipenses capítulo 2, verso 5, olha que fantástico. Abram comigo. Filipenses capítulo 2, verso 5. Acharam aí, amém? Quem não achou, diga misericórdia. Hoje está fácil, né? Celular. Os crentes raiz aí, naquela época, meu irmão, era só misericórdia, que você ouvia misericórdia. Até achar, né? Às vezes demorava um pouquinho. Agora é um clique. Aí, ó, já sai no telão já para vocês ainda. E a maioria aqui nem procurou, só viu aqui atrás, telão. E fala amém. Teve nem o trabalho de procurar. Filipenses capítulo 2, verso 5. O que vai dizer? Tenham em vocês o mesmo modo de pensar que quem? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele o que ele fez? Ele se assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana. O que ele fez? Ele o quê? Ele o quê? Ele o quê? Ninguém humilhou Jesus. Ele se humilhou. Ele se entregou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha isso, meu irmão. Aquele que no princípio era o Verbo, aquele que estava com Deus, aquele que é Deus, ele se esvaziou, assumiu forma humana, se colocou como sacrifício aceito, o sacrifício perfeito, o Cordeiro vivo que desceu do céu, aquele que já era Deus. Ele se esvaziou, se colocando ali como uma oferta agradável, uma oferta aceitável pelo meu pecado e pelo seu pecado, porque ninguém mais poderia suportar a ira de Deus, ninguém mais seria uma oferta aceitável, porque todos nós estávamos manchados pelo pecado. Ninguém poderia ir ali naquela cruz, mas ele, Jesus Cristo, o Verbo, se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, e tornando-se semelhante a seres humanos, como nós, limitado. Imagina comigo, meu irmão. Imagina você, com a tua mente, com o teu corpo. De repente você entrar no corpo totalmente paralítico, aonde nada funciona. Seus braços, suas pernas. E você, por amor, entra naquele corpo. Você larga a tua liberdade de correr, a tua liberdade de gritar, a tua liberdade de se movimentar. Você larga isso tudo e se coloca num corpo paralítico, paralisado. Você consegue compreender o que Cristo fez? Porque Ele era Deus, Rei, Senhor, glorioso, aonde não existia nele nenhuma dor, nenhuma tristeza, aonde não existia nele nenhum mal.
mal, ele não tinha fome, ele não tinha sede, ele não tinha cansaço, ele não tinha nada disso, meu irmão. Ele era Deus, eterno, poderoso, mas ele se esvaziou e assumiu essa forma humana, de carne, limitada, dores, com desejos, com anseios, tristeza. Ele chorou, ele se alegrou, ele se cansou, ele teve fome, ele teve sede, ele teve angústia, ele sangrou, sentiu a dor da coroa dos espinhos, ele sentiu a dor dos pregos atravessando as suas mãos, ele sentiu a dor de ser pendurado numa cruz que não era dele, não era dele, era minha, era sua. Ele não precisava disso, ele já era o Verbo, ele já estava com Deus, ele já era Deus, mas mesmo assim, ele se humilhou, assumiu uma forma de servo, tornou-se semelhante a seres humanos, e nessa figura humana limitada, podre, suja, ele se humilhou, tornando-se obediente. O hálito de Jesus já era capaz de destruir tudo. O sopro de Jesus já era capaz de derrotar tudo. Uma palavra de Jesus já faria que os anjos, o exército se movimentassem. Mas ele não fez nada disso. Ele foi obediente, obediente até a morte. Não qualquer morte, mas morte de cruz, humilhado, entre ladrões, chicoteado. Riram dele, cuspiram nele, bateram em seu rosto. Ele poderia abandonar, afinal, o que ele ganharia? Ele já era Deus, já era rei, já era Senhor, mas mesmo assim, com toda essa característica, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E por isso Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai, meu irmão. É esse Deus que nós estamos adorando. Você não veio num culto qualquer, você não veio num ambiente qualquer, você não veio a um show, você não veio a um espetáculo, você não veio num lugar de análise. O que você veio fazer neste lugar é adorar aquele que era, aquele que é e aquele que é de vir. O que você viemos fazer neste lugar não é simplesmente um evento de coach, ou um evento emocional, ou um evento onde vai mexer com as nossas emoções. Não! Nós viemos no lugar adorar e exaltar aquele que é Senhor e reina para sempre, o único que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus, ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Ele é o caminho, a cruz é o caminho, o seu sacrifício é o caminho, o seu sangue é o sangue aceitável.
É o Senhor, meu irmão, é Ele, é esse Deus. O mundo não precisa de coach, tem bastante. O mundo não precisa de espetáculos, já tem bastante espetáculos. O mundo não precisa de efeitos emotivos para nos manter de pé, não, já tem bastante. O que o mundo precisa é conhecer o Jesus verdadeiro, aquele que no princípio era o Verbo que estava com Deus e o Verbo que é Deus. O mundo não precisa conhecer um Jesus filósofo, o mundo não precisa conhecer um Jesus histórico, o mundo não precisa conhecer um Jesus profeta, não. O mundo precisa conhecer é o Jesus que é Deus, Senhor e Rei, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. O mundo, meu irmão, não está temendo a esse Jesus, porque eles acham que Jesus é apenas uma figura. Eles acham que Jesus é apenas mais um homem que pisou na história. Eles acham que Jesus é apenas um personagem cristão. Mal sabe eles Deus, que Jesus é Deus, Ele é Senhor, digno de toda honra, digno de toda glória. Não é um espetáculo, é um culto àquele que vive e reina para todo sempre. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Salvador. Feche teus olhos. Pai, que nós possamos ter a verdadeira visão de quem Tu és. Que possamos, Pai, não ser enganados, como muitos foram ao longo da história, pensando que Tu eras apenas um profeta, apenas um homem qualquer, apenas mais um. Não. Nós sabemos que o Senhor é. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, Deus poderoso, que reina para todo sempre. Que o governo está nas Suas mãos, que o controle da vida está nas Tuas mãos, e que tudo que acontece é debaixo do Teu propósito, da Tua vontade, do Teu querer, Deus. Ah, Jesus, nós não estamos adorando uma imagem, nós não estamos adorando um personagem de folclore. Não, Jesus. Nós sabemos que o Senhor é o Verbo, que desde o princípio estava com Deus, e Tu és o próprio Deus, que é o Senhor que nós adoramos, é o Senhor que nós queremos render graças e louvores. Nos perdoe, Pai, pelo momento que nós diminuímos aquilo que o Senhor é. Nos perdoe, Pai, se às vezes não tomamos consciência do que o Senhor é. Nos perdoe, Pai, pelas nossas ignorâncias, pela nossa falta, por às vezes tentar roubar o controle que é das Tuas mãos, por não entender os Teus propósitos, por não entender o Teu querer e a Tua vontade. Nos perdoa, Senhor. Nessa noite nós queremos Te adorar, nós queremos exaltar o Seu santo nome, nós queremos engrandecer e bendizer ao Senhor, porque nós reconhecemos que a adoração é somente ao Senhor, e Tu és digno de ser honrado, adorado e agradecido. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Rei.